Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira da semana e do Advento. Primeira leitura. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías 11. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer. Mas trará justiça para os humildes, e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra, e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça, e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá palha com o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte, a terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos, hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que súplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Evangelho. Jesus exulta no Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 10. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância. O advento é tempo de promessa e esperança. Isaías, profeta do século VIII a.C., fala a um povo marcado pela instabilidade política e pela ameaça das potências estrangeiras. O reino de Judá estava fragilizado,
e a dinastia davídica parecia próxima do colapso. Nesse contexto, Isaías anuncia: nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi, símbolo da realeza escolhida por Deus. Quando tudo parece morto, Deus faz brotar vida. O rebento é sinal de esperança. Não é fruto do poder humano, mas da ação divina. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor com seus 7 dons: sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, que não são apenas virtudes, mas forças para governar com justiça e fidelidade. O texto descreve um mundo reconciliado, lobo e cordeiro juntos, criança brincando perto da serpente. É linguagem poética não literal que expressa a paz messiânica, harmonia entre opostos, fim da violência. Na época, isso significava superar guerras e injustiças. Hoje, significa curar divisões sociais, políticas e culturais. Em um mundo polarizado onde lobos e cordeiros se enfrentam em redes sociais e ruas, somos chamados a ser sinais dessa paz. Advento é convite para desarmar o coração, abandonar discursos de ódio e construir pontes. O Salmo 71 reforça: o verdadeiro rei governa com justiça, defende os pobres, liberta os oprimidos. Não é um poder para dominar, mas para servir. Essa visão contrasta com sistemas que exploram e excluem. Hoje, quando vemos corrupção, desigualdade e violência, a promessa de Isaías e o Salmo nos desafiam. Como podemos ser instrumentos de justiça e paz? Não basta esperar, é preciso agir. No Evangelho, Lucas 10, Jesus exulta no Espírito Santo e louva o Pai, porque revelou aos pequeninos o que escondeu aos sábios. Aqui está um ponto essencial: o reino não é privilégio dos poderosos, nem conquista dos intelectuais, é dom para os simples, para quem tem coração aberto. Jesus afirma: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Muitos profetas esperaram esse dia, mas não viram. Nós vemos. Cristo é a revelação plena do Pai. Isso nos interpela. Será que reconhecemos essa graça? Ou vivemos distraídos, como se Deus fosse apenas uma ideia distante? Pensemos em uma mãe que, mesmo sem estudos, confia em Deus e educa os filhos na fé, ou em um jovem que, em meio à pressão do consumismo, escolhe a honestidade. São pequeninos que acolhem a revelação. Em contrapartida, quantas vezes nos julgamos autossuficientes, fechados à ação do Espírito? Advento é tempo de humildade, abrir espaço para Deus agir. Isaías escreve para um povo em crise, anunciando esperança messiânica. O Salmo é a oração real, pedindo um rei justo. Lucas, evangelista do século I, dirige-se a comunidades cristãs que enfrentavam perseguições, mostrando que a verdadeira sabedoria está na simplicidade e na comunhão com Cristo. Todos esses textos têm um objetivo comum: despertar confiança na ação de Deus e compromisso com a justiça. Irmãos e irmãs, Deus não abandona a história. Ele intervém mesmo quando tudo parece perdido. O rebento que nasce do tronco seco é sinal de que a vida vence a morte. A exultação de Jesus mostra que a salvação é dom, não conquista. Hoje, diante de crises econômicas, guerras e desigualdades, Deus continua agindo, através de pessoas que promovem paz, defendem a vida e cuidam dos pobres. Somos chamados a ser parte dessa ação. Advento é tempo de esperança ativa, acolher a revelação com humildade e construir justiça e paz, preparando o caminho para o Senhor. Santo Irineu dizia: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Ver Deus é acolher Cristo, que revela o Pai aos pequeninos. A liturgia do Advento nos faz repetir: vinde, Senhor Jesus. O Catecismo recorda que Isaías anuncia os dons do Espírito, que se cumprem plenamente em Cristo. Termos como temor do Senhor não significam medo, mas reverência amorosa, consciência de que Deus é fonte de vida. São Leão Magno afirma: o Senhor vem sempre, não apenas no Natal, mas em cada coração que se abre. Assim, Advento não é só preparação para uma festa, mas para um encontro transformador que nos compromete com o reino.
Oremos, Senhor da vida, que fazes brotar a esperança do tronco seco, vem nascer em nosso coração neste advento. Ensina-nos a reconhecer Tua presença nas pequenas coisas, no sorriso que acolhe, no gesto que consola, na palavra que anima. Dá-nos coragem para ser rebentos de justiça em meio à aridez do egoísmo. Que nossas mãos plantem paz onde há conflito, e nossos passos levem luz onde reina a sombra da indiferença. Espírito Santo, repousa sobre nós com teus dons, sabedoria para discernir o bem, fortaleza para enfrentar as dificuldades, conselho para orientar quem busca, ciência para compreender a verdade, temor do Senhor para viver com reverência e amor. Que não julguemos pelas aparências, mas pela justiça que nasce do coração. Ajuda-nos a ouvir antes de condenar, a dialogar antes de dividir, a servir antes de exigir. Jesus, que exultas no Espírito e revelas aos pequeninos os segredos do reino, torna-nos humildes para acolher Tua palavra. Livra-nos da arrogância que fecha portas e dá-nos simplicidade para abrir caminhos. Que sejamos olhos que veem Tua presença nos pobres, ouvidos que escutam o clamor dos esquecidos, braços que levantam os caídos. Ensina-nos a transformar nossa fé em ação, visitar quem está só, partilhar com quem tem fome, lutar contra a injustiça que fere a vida. Pai, Senhor do céu e da terra, faz de nossas comunidades tendas de acolhida, onde lobos e cordeiros possam viver em paz. Que nossas casas sejam espaços de reconciliação, nossas redes sociais instrumentos de diálogo, nossas escolhas sinais do Teu reino. Que cada gesto nosso seja anúncio da Tua vinda, não apenas palavras, mas atitudes concretas que gerem vida. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Que este advento seja tempo de compromisso, construir pontes, derrubar muros, semear esperança. Que a justiça floresça em nossos dias e a paz seja abundante, como as águas que cobrem o mar. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.